Olá, essa é a nossa aula 3. Nós estamos conversando acerca dos crimes dolosos contra a vida. Na nossa última aula, nós conversamos acerca de homicídio, artigo 121, e as suas modalidades. Modalidade simples, modalidade privilegiada, modalidade qualificada. Conversamos também a respeito do homicídio na sua modalidade culposa. Lembra que a gente estudou qual é a competência para o processamento e o julgamento dos crimes dolosos contra a vida? Competência prevista no artigo 5º da Constituição Federal, cuja competência é Tribunal do Júri, né? Então, se o crime for doloso contra a vida, estaremos diante da competência do Tribunal do Júri. Então, conversamos que um mesmo crime pode ser, além de qualificado, ele pode ser qualificado e privilegiado. E hoje nós iremos realizar, né, um estudo de caso, na verdade, alguns casos. E eu quero dizer aqui, desde já, que a Larissa, ela é muito bem-vinda aqui com a gente. Quem é a Larissa, né? A Larissa, ela é perita criminal, ela é coordenadora do Laboratório de Biologia e DNA Forense da Superintendência da Polícia Técnica Científica de Goiás. Ela é supervisora da qualidade do Laboratório de Biologia e DNA Forense. E ela também é administradora suplente do Banco de Perfis Genéticos de Goiás. E eu quero dizer que ela é muito bem-vinda, a doutora Larissa, aqui conosco, uma nobre pessoa, muito estudiosa. E nós temos a honra, viu, Larissa, de ter você aqui conosco. Nossa turma ainda está, digamos que quase na metade do curso. A gente gostaria muito que esse encontro fosse pessoalmente, porque é tão bom a gente contar com o aconchego humano, né? Mas, na verdade, mesmo diante dessa pandemia, e você com tantos compromissos e ainda é mãe, né, de 2 filhinhos, mesmo assim, com todas as dificuldades, trabalho intenso, se dispôs a estar aqui conosco. E eu quero, em nome de toda a turma da Faculdade Evangélica de Goianésia, do 4º período A, eu quero agradecer a sua presença aqui conosco, tá? Dizer que é uma honra, até mesmo porque o crime, na verdade, ele fala através das provas. Então, é nesse sentido, tem até um seriado americano, CSI, que fala que os peritos, eles devem montar um quebra-cabeça, né? Então, assim, eu quero dizer que você é muito importante, né? Muitas das vezes nós chamamos o juiz, nós chamamos o advogado para um encontro, né? Mas o perito, ele é tão importante quanto, e principalmente na hora de falar em provas, em falar em crimes dolosos contra a vida. Então, assim, é muito pertinente a sua participação aqui conosco, e eu quero já passar a palavra para você. Oi, Cris. Prazer é meu. Então, eu até estava falando com a Cris, porque a atuação do perito criminal ele é muito mais na fase de processo penal, onde ele traz a função de perito, o cargo de perito, as especificações e a atuação profissional do perito, o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, quem ele deve ser e aonde ele atua. Né? No processo penal, que eu acho que todos eles ainda vão estudar, né? Sim, sim. E ali eles vão conhecer mais como é que funciona a atividade da perícia criminal em si, né? Eu tentei montar uma apresentação aqui rápida para tentar orientar assim nosso trabalho. Eu não sou tão acostumada com o Zoom, mas sou apenas acostumada com o ver, né? Nunca apresentei no Zoom.
Espera aí, se eu tentar ver como que eu compartilho aqui. Como que eu compartilho aqui, Cris? Vou te mandar uma foto agora. É o share screen. Eu tô clicando aqui, ele diz que tá desabilitado para mim. Vou habilitar então. Tá. É esse verdinho que eu te mandei foto aí no Zap, Larissa. É, mas Ele tá aqui. Pronto, habilitei. ótimo. Agora deu certo. Espera aí. Tá dando para ver? Claro, sim, muito bem. Tá. Mostrar para vocês, então, falar um pouco para vocês da perícia criminal, mas só lembrando de novo, a parte mesmo explicativa da onde vem o perito criminal, a função e a atribuição nisso é na fase de processo penal, é lá no CPP, que a gente tem que saber de cor, porque rege a nossa profissão. Mas Verdade. a gente está aqui, eu sou perita criminal desde 2010, atuo no laboratório de DNA desde 2011. Meu nome é Larissa, como a Cris já me apresentou. Hoje estou na coordenação do Laboratório de Biologia e DNA Forense. Né? Então, eu não sou formada em Direito, eu sou formada em Biologia, sou bióloga, mestre em Biologia Celular e Molecular. E caí logo no laboratório desde cedo, pela minha formação acadêmica já anterior, pela minha experiência na área de molecular, que é onde eu atuo prioritariamente. A perícia criminal é uma área muito ampla. Os concursos eles são muito variáveis e cada estado tem uma forma diferente de trabalhar esse concurso. A Polícia Federal também tem seus peritos federais, então a gente tem peritos criminais a nível estadual e a nível federal. A diferença é que o federal ganha bem mais, né? E a questão, assim, para você ser perito criminal, você primeiro precisa ter curso superior, que é o que o CPP traz para gente. E você não. Aí me pergunta que curso superior eu devo fazer. Então, assim, cada estado trabalha de uma forma diferente. Tem estado que trabalha com áreas especializadas e tem estado que trabalha com geral. E depois de você ser nomeado, eles redirecionam você de acordo com a sua área de formação. Então, realmente é algo variável. Aqui em Goiás, né, eu sou perita daqui do estado de Goiás, aqui realmente diferente, não. Então, ela é uma área geral, né, você presta como qualquer cargo de nível superior e depois da sua formação você é redirecionado de acordo com a necessidade da instituição do órgão, mais a sua formação profissional. Então, é uma conciliação, na realidade, de necessidade e interesse. Então, assim, me desculpem qualquer coisa na área do direito, não sou a melhor pessoa para falar do assunto de direito, né? Mas simplesmente onde eu tô atuando. Qualquer coisa, pode me interromper. Esse aqui, só para mostrar como funciona a parte de organização da polícia no estado de Goiás, eu não montei um slide específico, mas aqui a gente é subordinado diretamente à Secretaria de Segurança Pública. Então, a gente tem o órgão maior, que é a Secretaria de Segurança Pública, e nela a gente tem 4 polícias diretamente subordinadas. Né? Então, a gente tem a Polícia Civil, a Polícia Militar, os bombeiros e a Polícia Técnico-Científica. Nós somos o menor do grupo integrantes, né? Mas não menos importante. E então a gente é um órgão que administrativamente não está ligado à Polícia Civil. Nós somos autônomos administrativamente aqui em Goiás. Para a gente é bastante vantajoso isso, né? É uma forma de valorizar mais a nossa carreira. Existe projeto também dentro da Câmara que visa criar a Polícia Científica como um órgão independente, né? Porque legalmente a gente não existe dentro da Constituição. Mas é um projeto de lei que toda a Associação Brasileira de Criminalística luta. Então, quando você for pensar em perícia, né, o que é o perito em si, você vai lembrar, as pessoas sempre lembram do CSI e seriados relacionados, né? E é mais ou menos aquilo com menos drama, né? Com menos
fofoca de televisão e com mais tempo de trabalho do que um seriado de televisão traz, né? Porque ela demanda tempo. Apesar que no Código de Processo Penal, como eu disse para vocês, eles dizem quem a gente deve ser e diz o tempo que a gente deve atuar e onde a gente atua. E lá eles colocam o nosso tempo de atuação, que é de 10 dias, né? Mas é difícil da gente fazer um laudo em 10 dias, depende muito do tipo de perícia. Então, na maioria das vezes, dependendo, isso logicamente se estende. E o CPP traz essa prerrogativa e ela é muito mais regra do que exceção na prática aqui. Bom, só para mostrar onde que a gente está. Deixa eu trazer para cá, porque senão não enxergo. Então, aqui é a perícia criminal, só para mostrar para vocês, dizendo, de novo, está lá no CPP, é do artigo 158 ao 184 do CPP, que é onde ele traz o capítulo sobre o exame de corpo de delito e das perícias em geral. Eu não trouxe todos os artigos aqui, porque vocês vão estudar, mas algumas definições que é o que rege a nossa profissão, que é o que a gente trabalha, é impossível não falar, né? Então, não tem jeito. Então, são palavras como vestígios, cadeia de custódia, é o que a gente trabalha, é a nossa regra. E, assim, são coisas extremamente importantes em qualquer investigação. Então, você tem que entender o que é vestígio, o que é cadeia de custódia, e aonde é que ele é importante numa investigação. Então, a gente tem aqui, só no 158 traz que quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Dentro do CPP, a gente tem 3 tipos de prova, que é a confessional, a testemunhal e a prova técnica. A gente trabalha com a prova técnica, né? Aquela que é munida de ciência, né? Por trás. Então, aqui está dizendo que se uma infração deixar vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito. A definição, se a gente for pensar de corpo de delito, a gente está falando de local de crime. Qualquer coisa que esteja relacionada ao local de crime é corpo de delito. Então, desde o cadáver até um local relacionado onde ele foi encontrado ou algum lugar onde ele foi deslocado, tudo isso é corpo de delito, tá? Quando a gente fala de corpo de delito direto, é aquele que a gente analisa diretamente, né? A gente está ali tá com a prova, está ali com vestígio, com a evidência, e o indireto é quando a gente já tem apenas informação sobre ela. Então é feita uma análise indireta, né? Fiquei sabendo que foi aquela moto daquela forma, daquela marca, daquele modelo que foi roubada, né? Então a gente faz uma avaliação sem ter o objeto em si, por exemplo. A cadeia de custódia. A questão da cadeia de custódia, a gente traz sobre o registro de tudo. Eu acho que eu voltei, né? Peraí, só um minuto. Opa, voltei demais. Aqui. Cadeia de custódia é o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Cadeia de custódia é a regra número 1 de qualquer investigação. Então, na mudança da lei, né, da Lei Anticrime de 2019, ele trouxe mudanças bem rígidas sobre cadeia de custódia. Se vocês tiverem depois oportunidade de estudar um pouco perícia, estudem o caso do O.J. Simpson, para quem ainda não conhece, que aí ele traz uma ideia bastante legal sobre cadeia de custódia, né? Não sei se depois a gente dá tempo de comentar, mas acho que tem até um documentário no Netflix. Mas a cadeia de custódia, eu preciso entender tudo o que aconteceu com aquele vestígio, desde quando ele foi observado pela primeira vez, quem coletou, quem armazenou, aonde que foi, em que data, em que momento, aonde, de que forma, para quem passou, quem periciou, quem foi o resultado, quem armazenou, qual foi o destino. Então, a gente precisa descrever e ter um histórico total daquele vestígio, daquela evidência. Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido e que se relaciona à infração penal. Tá? Então, isso aqui, né? Vou continuar aqui. Vocês têm alguma dúvida? Mas é porque é impossível você falar de perícia sem falar de cadeia de custódia,
sem falar de local de crime e sem você saber o que é vestígio, porque é o nosso objeto de trabalho. Então, o que a gente faz ali é vestígio. É vestígio, seja desde a coleta no local de crime até o encaminhamento a algum laboratório especializado. Tá? E qualquer um que decidir aí seguir a carreira dentro da área do penal, seja como um delegado, é importante ter conhecimento disso aqui, tá? Tá. Seguinte. Bom, o exame de corpo de delito, vou minimizar aqui de novo, senão não enxerga. O exame de corpo de delito e outras perícias são realizados por perito oficial, então, portador de diploma de curso superior, e os peritos elaborarão um laudo pericial, que é o nosso resultado de trabalho, onde descreverão minuciosamente o examinarem e responderão aos quesitos formulados. Então, qual que é o nosso resultado final? É um laudo. Tá? Então, a gente trabalha para produzir um laudo. E para quem vai esse laudo? Para quem nos requisitou, normalmente o delegado de polícia, né? Mas pode ir diretamente para o juiz, para o Ministério Público e para outro perito, como um laudo complementar ou um médico legista. Para o efeito do exame de local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciar imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas. Então, não sei se você conhece aquela famosa foto do perito no local de crime, e a regra número 1, quando a gente fala em local de crime, é isolamento. Deixa eu pedir. Aonde nós estamos? Eu estou aqui na Polícia Científica, Polícia Técnica Científica do Estado de Goiás, esse é o site nosso. E aqui é o chefe. Gente, qualquer coisa, se vocês ouvirem criança atrás, vocês relevem. São meus meninos jogando videogame aqui. Bom, esse aqui é o nosso brasão, mudou agora recentemente por uma lei que unifica a Polícia Científica. Então, a gente tinha esse aqui, agora nós somos isso aqui. Então, esse aqui é a famosa, isso aqui são colegas nossos, né, numa foto de divulgação do nosso trabalho. Então, a Cris aqui me pediu para falar principalmente sobre homicídio, né? E assim, todo homicídio então, a gente sempre vai ser dispensável uma perícia. Bom, aqui é só mostrando parte do nosso trabalho dentro da perícia. E só um minuto, gente. Desculpa, gente. Vamos lá. Esse aqui é um pouco do nosso trabalho, né? Nós estamos aqui. Esse aqui é o prédio, a entrada pelo fundo da nossa criminalística. Esse aqui é trabalho dentro da identificação veicular, vistoria de veículos, que a gente trabalha bastante, em local de crime. Aqui a medicina legal, que também faz parte da criminalística. Aqui a parte de análise de crimes ambientais. E aqui é onde eu estou também, que é o DNA. Vamos à perícia criminal. A perícia criminal é uma área super diversa. Então, a gente tem, assim, o perito criminal atua em várias áreas. Desde o local de crime, e pode ser qualquer tipo de local de crime. A gente fala de crimes contra o patrimônio, de crimes contra a vida, a gente fala de crimes de trânsito, incêndio. Tem a parte da biologia forense. A biologia forense trata de identificação de fluidos biológicos, como sangue, sêmen, em materiais. Trabalha muito com a parte também dessa parte de crimes contra a vida e estupro. A parte do DNA, que é totalmente ligada à biologia forense, né? Que é onde eu estou coordenando as 2 sessões hoje de biologia e de DNA forense. Sou perita sou perita aqui do DNA.
né, onde a gente trabalha com exames de DNA ligados à investigação forense. Vou exemplificar para vocês algum trabalho que a gente desenvolve. Mas a gente o nosso trabalho, basicamente, ele está muito relacionado aos crimes de homicídio e aos crimes principalmente aos crimes de estupro, fora a identificação humana, cadavérica. E a gente tem a química forense, que é a parte de drogas, né, a maior demanda que a gente tem dentro da criminalística. A toxicologia, que entra a parte de venenos, né, e correlatos, a parte de perícias ambientais, de crimes, aqui a gente tem parte de laboratórios de análise de águas, de contaminante também, a gente também tem análise de poluição, análise de dejetos, de geoprocessamento. Pessoal da balística, então a parte de análise e eficiência de armas, de identificação de projéteis, a informática forense, que trabalha com identificação de celulares, computadores, crimes ligados a essa parte, né, de informática, perícias de áudio e imagem, com identificação de imagens, identificação de voz, a papiloscopia, que trabalha com análise de impressões digitais dentro de local de crime, a engenharia forense, que trabalha de crimes de engenharia, principalmente aqueles relacionados a trabalho, ou a construções, ou a máquinas desenvolvidas dentro da engenharia que precisa desse trabalho. A contabilidade de crimes contábeis, a documentoscopia com falsificação de documentos, de marcas e de vários objetos, na realidade, né? Não são apenas documentos pessoais, mas envolve também documentos relacionados a marcas, a rótulos e coisas assim. A merceologia, com a avaliação de valores em crime de patrimônio, né? Vistoria, dano. A identificação veicular, que trabalha principalmente com a parte de furtos de veículos. E a medicina legal também, que tem uma expansão enorme, que também tem várias áreas de atuação. Então, a gente aqui tem a atuação específica do perito médico legista. Então, o médico legista também é um perito e trabalha ali junto com a gente na parte da medicina legal, tanto de vivos quanto os mortos. Então, ali a gente tem bastante coisa, antropologia forense, sexologia forense, e daí vai. Esse aqui é parte da nossa equipe, não está a nossa equipe toda. Essa é só do laboratório de biologia e DNA forense, que hoje eu coordeno e trabalho. Né? Não conseguimos reunir todo mundo, porque a equipe é grande. Mas nós somos 34 pessoas, entre peritos, auxiliares e administrativos. Tá? Aqui também é mostrando o trabalho de parte da equipe. Né? A gente aqui, principalmente isso aqui são fotos de divulgação, que encontrei aqui em imprensa, em coisas e tais, trabalhos de bancada, de rotina. A gente trabalha ali com os nossos treinamentos e alinhamentos dos trabalhos, né? Então, vocês assim não são da área de biológicas, mas a gente está tudo junto. O laboratório também, dentro da parte do DNA, trabalha muito na atuação de 2000, na Lei 12.654 de 2012, ela está relacionada a essa lei, ela trouxe mudanças na Lei de Identificação Criminal e de Execução Penal, introduzindo a identificação genética como uma forma de identificação criminal também. Então, hoje a gente também tem a coleta de DNA de condenados por crimes hediondos, de suspeitos e decisões judiciais, que o juiz possa deferir ou possa decidir, e a gente inclui aí no banco de perfis genéticos, que eu vou dizer para vocês como que funciona. Então, a gente também trabalha com coletas em presídios dos criminosos aí. Bom, esse aqui falamos sobre as áreas de perícia. Falei para vocês da onde eu estou, da onde nós estamos. Vou falar mais especificamente da minha área, né? E aqui a perícia criminal no crime, então, de homicídio. Então, a importância da perícia criminal para a comprovação da materialidade no crime de homicídio é uma atividade prevista no Código em questão, que é de fundamental importância e indispensável para a elucidação de crimes, desde que haja vestígios. Então, quando a gente fala de homicídio, a gente fala de um cadáver, tá? Sem cadáver, não tem um homicídio, tá? Então, para caracterizar um homicídio, a gente precisa de um cadáver.
Enquanto não tem cadáver, é um desaparecimento e não um homicídio. Então, a gente precisa... ou o desaparecimento se torna um homicídio, ou vai ter que ter outros elementos que caracterizem aquilo como um homicídio, né? Então, quando a gente fala sempre numa investigação de homicídio, a primeira coisa que se pergunta é o cadáver. Cadê o cadáver? Né? Então, a gente tem, normalmente, uma investigação de homicídio, ele se dá a partir do encontro do cadáver. Tá? Então, é assim que funciona, de um modo geral. E aí sempre tem que ter perícia, né? Porque é um corpo, é um vestígio. E o CPP diz pra gente que quando tem vestígio, tem que ter prova pericial. Quando um crime deixar vestígio. Quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto e indireto, não podendo suprir a confissão do acusado. Então, o que aconteceu? Encontraram um cadáver. Essa é a situação. Apareceu um cadáver. Apareceu uma ossada, um pedaço, um fragmento de corpo, algo assim. Em algum local, né? Numa casa, num bairro, num lote, aonde for. Qual é a primeira coisa que se faz? Isolamento do local. O pessoal chama a polícia militar, via de regra. A vizinhança começa a atormentar. Polícia militar faz o quê? Primeira coisa que eles são orientados a fazer: isolamento do local de crime. Então, é a primeira tarefa da polícia militar, isolar o local de crime, né? Até a chegada dos peritos. Polícia militar, então, aciona a polícia civil, né? Falando aqui de Goiás, ou de um estado, né? Que for. O delegado vai requisitar uma perícia criminal. Então, o delegado de autoridade policial requisita o perito. Vai lá uma equipe, tanto da perícia criminal quanto da medicina legal. Né? Então, assim, são os dois casos, né? Nós somos institutos separados, a criminalística e a medicina legal. Na parte da criminalística vai o perito, normalmente, vai o motorista, vai o fotógrafo, né? Dependendo da complexidade da perícia, pode ir mais de um perito. E ali ele vai fazer a análise, pessoal isolado, normalmente a PM mantém isolada e o perito faz a sua análise. Qual é a análise que ele precisa fazer? Ele precisa estudar toda a dinâmica do caso, coletar os vestígios, tirar as fotografias, fazer as medições necessárias, para que depois ele possa solicitar os exames complementares que ele julgar necessário e emitir um laudo pericial. Para quem vai esse laudo pericial? Para o delegado, que foi quem o requisitou. Então, a gente trabalha sempre mediante requisição, de modo geral. Essa perícia pode ser mais rápida, pode ser mais longa, depende do tamanho do local de crime, depende da complexidade, né? Quantas vítimas estão relacionadas ali. Uma vítima, uma coisa é você fazer uma perícia numa casa, né? Outra coisa é você fazer a perícia numa fazenda. Então, é bem variável. O perito deve buscar também locais relacionados, né? O que a gente chama de local relacionado é aquele onde não aconteceu o crime, mas que possa estar relacionado com o crime, né? Então, o objeto, a arma do crime está naquele local, o cadáver, a briga começou em outro local e ele foi desovado em local próximo, em local relacionado. Então, ele não fica restrito a um local só. As fotografias são imensas. Num caso de homicídio, ele tira aí no mínimo 300 fotografias, né? Então, não é algo tão simples assim. Faz a análise perinecroscópica do cadáver, que é a análise externa, né, do cadáver. A análise interna ela é feita na medicina legal. E ali, na análise perinecroscópica, ele procura os elementos que ele julgar necessário, né? Orifícios de entrada, no caso de projéteis, facadas, tenta já identificar se lesões de defesa, que tipo de morte aconteceu, que tipo de objeto que foi que causou aquele crime, se tem sinal de envenenamento, se tem sinal de enforcamento, de esganadura, do que for, para tudo que possa materializar o crime. O objetivo do perito criminal é dar armas, dar ferramentas para o delegado concluir o seu inquérito e poder remeter ao Poder Judiciário. Então, a gente faz parte de um processo, né? Então, a gente trabalha, produz elementos para o delegado, que tem um trabalho maior, que é o inquérito. Então, ele junta o trabalho do perito, ele junta o trabalho da medicina legal, ele junta os exames complementares, as provas testemunhais, outras provas que ele conseguiu levantar, com apreensões, com interrogatórios e as suas próprias conclusões, e termina o inquérito que é remetido ao judiciário para análise pelo juiz, né? Seja num júri ou seja numa análise individual. E aí
e é isso aí que a gente tá. Bom, no caso, então, tá lá o perito, isolado, fotografias, identificação dos vestígios que possam estar relacionados, coleta desses vestígios, sempre com segurança. Aqui a gente é uma foto ilustrativa, né? Mas, de modo geral, os EPIs, máscaras, luvas, tudo que possa evitar qualquer tipo de contaminação são usados também, né? E o importante também é um dos objetivos do perito não apenas materializar o crime, mas tentar fazer uma análise pericial num objetivo de identificar a autoria daquele crime, né? Então, assim, o delegado, ele meio que usa, de repente, a ferramenta que o perito faz, o perito sozinho, por muitas vezes, descobre quem cometeu o crime. Cabe ao delegado juntar as provas, entender por que aconteceu, qual foi a motivação, qualificar o crime e colocar todas as peças para o juiz, né? Mas muitas vezes a perícia por si só já identifica a autoria. Isso acontece muito no DNA, né, no nosso laboratório. E também na papiloscopia ou na própria balística. Então, a gente está aí para poder ajudar, tanto na materialização, na identificação da autoria que for necessário. Aqui, para tentar, já comecei a trazer algumas coisas onde a gente trabalhou, né? Eu fui tentar pegar alguns históricos de alguns casos que ficaram na minha cabeça. Eu fico com os casos mais antigos, né? Os recentes, eles vão sumindo. Aí, até porque eu entrei muito na função de gestão, e aí a gente acaba ficando por fora em algumas situações, assim. Esse aqui foi um caso que dá bastante repetição, porque a gente trabalha até hoje nesse caso. É o caso que a gente chama de Yasmin. Esse foi um caso bem emblemático e ele continua sem solução até hoje. Foi o estupro e homicídio de uma menina de 8 anos de idade na cidade de Catalão. Então, essa criança ela foi encontrada numa obra por um pedreiro que encontrou, então, a menina morta, com sinais de violência sexual e extremamente uma situação extremamente dramática, assim, né? A perícia constatou que ela foi morta a pauladas, né? E aí foi encontrada a boneca da criança, então foi uma cena bem chocante do ponto de vista da sociedade, assim, que atingiu bastante, principalmente quando a gente fala em homicídio em cidades pequenas do interior, isso acabam chamando um pouco mais a atenção, porque não são tão comuns, né, como aqui na capital. Então, ela foi encontrada morta numa obra um dia após ter saído de casa da avó para ir até a feira onde a mãe estava trabalhando. No entanto, a menina não chegou ao destino, né? Após o sumiço, familiares e policiais chegaram a procurá-la, mas não a encontraram. Na segunda-feira, o pedreiro fulano achou a menina morta na obra onde trabalha, no bairro Paineiras. Ele lembrou com tristeza do momento em que viu a menina. Cheguei, nós outros colegas trabalhamos um pouquinho. Quando olhei lá dentro, me deparei com a criança morta lá e chamei outro colega meu para olhar. É triste de ver e a cena é lamentável. Aqui mostra uma imagem da mãe segurando a boneca que foi encontrada ao lado da menina, né? Tá aqui a casa da Yasmin. Bom, o que acontece? Deixa eu voltar aqui. Bom, primeira coisa que acontece, então, encontraram um cadáver, né? Então, foi lá o pedreiro e encontrou uma criança morta. O que ele fez? Acionou a polícia militar foi lá, isolou o local do crime. Foi lá, chamou o delegado de polícia requisitou a perícia criminal, no caso aí o Núcleo Regional de Catalão, foi até o local, periciou, coletou um monte de vestígios, fez tudo o que devia fazer no local de crime, liberou o local, liberou o corpo para o IML. O IML faz o recolhimento do corpo, leva para o Instituto Médico Legal e também faz o exame cadavérico. Lá na medicina legal, o médico legista coletou, né? Eu sempre vou puxar o lado para minha parte, né? Porque é onde eu trabalho, no laboratório. Então, o médico legista coletou ali material vaginal da criança, o perito coletou muito sangue no local de crime, eu estou tentando até me lembrar, assim, porque também já faz tempo. Mas o que a gente tinha de uma prova mais forte ali no momento, era o material vaginal da criança. Então, ele coletou secreção nesse material vaginal. Caminhou para o laboratório de biologia, DNA, a gente fez a constatação da presença de sêmen, né? O que já caracteriza um crime de estupro, né? Estupro contra vulnerável. Então, menor de 14 anos já é estupro.
esse material, então, vaginal, pronto, já a gente sabe que a menina foi violentada. A partir disso, esse material vaginal foi encaminhado, então, para exame de DNA. O laboratório fez um exame de DNA e obteve um perfil genético masculino nessa amostra. O que é o perfil genético, né? Para vocês que não são biólogos. É a nossa impressão genética no DNA. Todas as pessoas têm um padrão genético, como se fosse um perfil genético próprio. Né? Existem algumas semelhanças, mas existem algumas diferenças genéticas entre as pessoas. Desculpa e aí, nesse caso, a gente encontrou um perfil genético. Larissa. Desculpa. Desculpa te interromper Oi. rapidinho. Eu vou encerrar a gravação, porque está faltando